Olá, iniciamos mais uma aula de geografia com o tema Sistema Econômico Político Socialista. Outro sistema econômico adotado durante décadas foi o socialismo. Os adeptos desse sistema almejavam uma sociedade na qual não houvesse divisões de classe e os meios de produção fossem de sociedade coletiva. Essas condições deveriam ser alcançadas por meio de uma revolução popular que se apropriasse do poder político do Estado. Aqui eu coloquei alguns símbolos, do socialismo, foice e martelo do comunismo, Partido Socialista, a rosa do socialismo, E aqui eu fiz um mapa mental do sistema socialista. Divisão de classe. Os meios de produção, eles fossem de propriedade coletiva. Essas condições deveriam ser alcançadas por meio de uma revolução popular, que se apropriasse do poder político do Estado, um sistema que almejava uma sociedade na qual não houvesse divisões de classe e os meios de produção também fossem de propriedade coletiva. Karl Marx e Friedrich Engels, ambos considerados os grandes desenvolvedores do sistema socialista, consideravam que a propriedade privada dos meios de produção, entre elas terras, indústrias, bancos e empresas, era a causadora das desigualdades e das injustiças socioeconômicas. Em outubro de 1917, o sistema socialismo foi implantado na Rússia com base nesses ideais. Zona de influência socialista. O que significa a zona de influência socialista? Após a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922, áreas do antigo Império Russo e novas áreas anexadas passaram a formar a zona de influência socialista, um rápido processo de industrialização e economia planificada e um território rico em recursos naturais. Foram alguns dos fatores que impulsionaram a ascensão da URSS, que alcançou uma importante posição política e militar no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, passou a ser o grande adversário das potências capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, no período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Foi considerada uma superpotência global por décadas, enquanto o socialismo passou a ser adotado em países como a China e também Cuba, No socialismo adotado pelos países citados, os trabalhadores não estavam realmente no poder. Uma elite burocrática do Partido Comunista controlava o Estado e também os meios de produção, usufruindo de privilégios econômicos não extensivos à classe trabalhadora. A partir da década de 70, o regime socialista passou a mostrar sinais de decadência. O parque industrial sucateado e voltado às indústrias pesadas mostrou-se incapaz de suprir as necessidades de bens de consumo da população, como de eletrodomésticos, roupas e agricultura. Passou a apresentar baixos índices de produtividade, obrigando o governo a investir em subsídios agrícolas. O mundo bipolar.
O mundo bipolar. Durante a metade do século XX, a economia e a geopolítica mundial estiveram sob o comando de duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética. Isso se dá o nome, né? O mundo bipolar. Era o comando dos Estados Unidos e a União Soviética durante a segunda metade do século XX. Esse mapa, o mundo bipolar, ele representa a ordem geopolítica mundial predominante entre o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a desintegração da União Soviética em 1991, no período conhecido como Guerra Fria, marcada pela rivalidade entre essas duas potências. Então aí está o mundo, ordem bipolar da Guerra Fria. Nós já falamos sobre a Guerra Fria, né? O que significa a Guerra Fria? Se você não lembra mais, então você busca conhecimento, saber sobre a Guerra Fria. Vou deixar incógnita para vocês. Então eles formaram o bloco capitalista, que era regido pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, né? Aqui eu coloquei um exemplo, o Muro de Berlim, né? Que ele foi, durante a Guerra Fria, duas grandes áreas de influência geopolítica se formaram, uma capitalista controlada pelos Estados Unidos e outra socialista, né? Liderado pela União Soviética. Os países sob influência do capitalismo formaram o denominado bloco capitalista e o grupo constituído pelos países sob influência socialista foi denominado bloco socialista. A linha que separava essas duas grandes áreas, por sua vez, ficou conhecida como Cortina de Ferro e dividido o continente europeu ao meio, a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista. Em nenhum lugar tal divisão era mais significativa do que em Berlim, né, na Alemanha, onde um muro dividia a cidade em parte socialista e parte capitalista. Um mundo multipolar na atualidade. Vamos ver agora o mundo multipolar na atualidade. A dissolução do antigo bloco socialista em 1991 marcou o fim da ordem bipolar e propiciou a expansão do capitalismo entre a grande maioria dos países do mundo. Essa mudança geopolítica mundial, né, estabeleceu uma nova ordem internacional de poderes e influência, né? Aqui está o Muro de Berlim, quando ele foi derrubado, né? Se por um lado a queda do Muro de Berlim representou o fim do mundo bipolar no atual período do capitalismo informacional e da globalização, outras barreiras vêm sendo erguidas, contrapondo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, olha, aqui vocês podem ver, aqui é o muro, né, que se ergueu entre o México e os Estados Unidos. De um modo geral, né, essa nova ordem mundial tem se caracterizado como uma ordem econômica, né? Então aqui os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos em meio a uma crise econômica, né? E aí um mundo multipolar na atualidade, né? Então nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a aula, tá? Busque saber mais referente à Guerra Fria, né? Elabore uma síntese sobre a Guerra Fria em seu caderno, né? E até a próxima aula. Fiquem com Deus.